Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Paulo Leite. Todos os dias falamos aqui do crescimento brasileiro. Outro dia você mesmo projetou o Brasil como 7ª economia do mundo, você e todos os especialistas, né? Em oitava economia do mundo, com possibilidade para a 7ª, né? Salvo engano, era isso. Diga. Tá, pois então. E mesmo essa economia em que tem a inclusão de novas classes sociais, ainda apresenta um número de população em extrema pobreza bastante alarmante. 7% da população brasileira ainda vive na extrema pobreza, é isso? Pois é, Paulo, é um retrato triste e verdadeiro. Apesar de todos os avanços dos últimos anos e dessas estimativas otimistas, por exemplo, o Brasil assumiu uma vaga no grupo dos 8 países mais ricos, considerando o produto interno bruto, o país ainda tem um duro dever de casa para fazer se quiser mesmo deixar de ser uma economia em desenvolvimento, que é aí a realidade dos últimos anos. Foi essa conclusão a que chegou um grupo de especialistas, incluindo economistas e outros estudiosos, que teve a missão de fazer um amplo e profundo diagnóstico do Brasil. Esse documento chegará ao público no fim do mês, em forma de um livro, e mostra, entre outras coisas, esse número sobre o qual você falou, que 7% da população brasileira ainda vive na faixa da extrema pobreza, ou seja, não tem renda nem para matar a fome. Não consegue suprir a necessidade mais básica de alimentação. Esse é um retrato cruel, né, de uma economia que pretende crescer e que... Muito cruel e um obstáculo. Se o Brasil quiser ser um país desenvolvido, ele terá que ter encontrado soluções para tirar essa população por uma condição de vida pelo menos razoável, que ainda é de pobreza, mas que com condições de subsistência. Com base nesse diagnóstico, esse grupo de economistas aponta medidas necessárias para que o Brasil chegue a 2022, portanto daqui a 11 anos, com uma economia aí sim desenvolvida. Entre as deficiências estruturais que eles apontaram, que precisam ser resolvidas, eles indicaram 6 itens, 6 grupos aí de problemas a serem superados. Sobre todos eles nós já falamos nessa coluna. E aí eu queria rapidamente só citar o que são os obstáculos para o Brasil ser um país desenvolvido. O primeiro, problema de infraestrutura e logística, sobre o qual a gente fala o tempo todo, cada vez que a gente fala sobre Confins, né, Paulo Leite? Uhum. O segundo, problema sistêmico, como a carga tributária, que complica a competitividade das empresas. Imposto alto, sobre o qual também vivemos falando. Sim. Na qualidade do gasto público, como o governo emprega os seus recursos. Escassez de poupança interna, um assunto sobre o qual a gente vem falando sempre também. Sim. Inclusive sobre a falta de cultura da população brasileira de poupar para o futuro, de poupar recursos e planejar sua aposentadoria. Baixo nível de escolaridade da população. Por mais que o governo faça publicidade sobre a inclusão nas escolas, sobre o fato de ter escola para todo mundo, que nenhuma criança fica sem escola, se os pais não quiserem deixar o fato de escola, na verdade a população ainda tem muito pouco, um baixo número de anos de escolaridade. E baixa capacidade de inovação, que é outro item sobre o qual já falamos também. Como o Brasil cresceu, mas viu os investimentos em inovação diminuírem nos últimos anos. Outras questões apontadas, nenhuma surpresa até aí, né, Paulo? Sim, até agora tudo aquilo que conversamos e conversamos sempre. Outras 2 questões apontadas, fora dessas questões macro, também não é nenhuma novidade para a gente. Eles apontam como entrave a inflação alta. Segundo esses especialistas, essa meta de 4,5% ao ano, que nos parece baixa, se a gente lembrar da década de 80, por aí, mas na verdade eles consideram uma meta de inflação muito alta. O que eles dizem que é para conseguir puxar a inflação, diminuir a inflação no Brasil, o governo teria que ter a coragem de ter uma meta mais baixa. Porque na prática o que acontece é que 4,5% é o centro da meta, e a gente facilmente vai para os extremos, como esse ano a gente já está aí com uma previsão em torno de 6%, bem acima do centro da meta. E que leva a uma taxa real de juros que ainda é a mais alta do mundo, do planeta.
uma realidade que só vai mudar se o Brasil conseguir enfrentar com firmeza a questão inflacionária. Porque cada vez que a inflação aumenta, subir de novo, a medida que o governo adota é elevar a taxa de juros para conter consumo. Enfim, o nosso sobre a qual falamos sempre também. Enfim, um para-casa cumprido, hein? Uma relação de para-casa cumprido para ser feita, para que possamos transformar esse país, além de desenvolvido, em incluído, né? Em inclusivo, para que não tenhamos mais números percentuais que nos deixem indignados com a nossa situação. Pois é verdade. Acho que o que esse diagnóstico mostra é que a gente ainda está bem longe de ser um país desenvolvido, digamos, um país de primeiro mundo, como a gente gosta de dizer. E, Paulo, para quem tiver interesse de conhecer em detalhes esse diagnóstico, que me impressionou muito, o livro chega às livrarias no fim do mês. Ele chama 2022, Propostas para um Brasil Melhor no Ano do Bicentenário. Ele tem como organizadores os economistas Fábio Jambiagi e Cláudio Porto. Para quem quer entender o Brasil do ponto de vista macroeconômico, eu recomendo. O trabalho é de fato muito interessante. Você é o primeiro que vou correr para ler esse livro depois da sua recomendação. Fiquei extremamente interessado nos dados levantados e realmente assim nós temos que pensar mesmo nesse processo de transformação, se quisermos, além de sermos a 8ª economia no mundo, um país que nos orgulhe de dizer que a ele pertencemos. É verdade. Ivana Moreira, um grande abraço. Amanhã você volta falando de economia. Amanhã, espero que com notícias melhores. Não, com certeza, com certeza. As notícias boas também frequentam o nosso dia a dia. Nosso pacote atual, né? É isso mesmo. Um grande abraço, Ivana. Grande abraço. Tchau.